Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Thiago Nunes e hoje nós estamos começando mais uma vez o estudo do livro Cartas de uma Morta, né? Na verdade, dando continuidade, né? Bom, coisa que a gente sempre fala, né? Caso você esteja chegando agora, esteja assistindo por esse seja seu primeiro vídeo, é que é bastante importante que você assista aos vídeos anteriores, né? O livro Cartas de uma Morta, ele é um livro sequencial que tem bastante história e que para que você consiga entender ele um pouco mais profundamente, é importante dar uma olhada nos capítulos anteriores gravados pelos meus amigos, tá bom? Bom, aquela breve introdução, né? O livro Cartas de uma Morta é um livro que é psicografado pelo Chico Xavier e ele conta as histórias da Maria João de Deus, né? Maria João de Deus é a mãe do Chico Xavier, que vem através de um processo de psicografia nos contar através de textos bem pequenininhos, né? Textos bem breves. Então, justamente por isso que a gente super recomenda a leitura, né? Como é o processo, como foi, na verdade, o processo de desencarne dela e quais foram os desafios que ela teve que encarar aí quando ela chegou do lado de lá, né? E aí as histórias vão desde o momento em que ela se dá por morta, né, até o início do processo de desenvolvimento, de evolução, de aprendizagem e toda a percepção dela do ambiente e dos locais no qual ela se encontra. Legal? Dito isso, meus amigos, vamos então para a continuidade, né? Então, na semana passada, especificamente na sexta-feira, nós tivemos aí a publicação dos capítulos, terminando no capítulo 34. Então hoje nós vamos falar de dois capítulos, tá? Esse videozinho aqui tem o objetivo de falar de dois capítulos, né? O capítulo 35 e o capítulo 36, sendo o 35 a luz e a flora do além e o 36 pensamentos que orientam a formação dos cristais e flores, tá bom? E por que falar de dois capítulos num vídeo só? É porque são capítulos curtinhos e que têm bastante correlação com o outro, tá bom? E aí a ideia é que a gente consiga juntar esse racional para que não sejam vídeos tão cansativos para vocês que nos acompanhem e que a gente consiga abranger de uma forma bem legal todo o tema que a Maria João de Deus quis nos trazer. Então vamos nessa. Capítulo 35, ele se chama A Luz e a Flora do Além, né? E aí a Maria, né, como vocês podem ver aqui do ladinho, ela começa falando o seguinte: o tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar de treva noturna, leve diminuição esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de coloração e nuances admiráveis, como se a luz penetrasse todas as coisas. Né? Então, o primeiro comentário, né, e o que me veio à cabeça é justamente essa relação do tempo, né? O tempo, pessoal, na forma com que nós conhecemos ele, né? Ele ele é uma definição terrena, né? Ele é uma definição dos seres humanos, né? Nosso corpo físico é que tem um tempo biológico, né? E a partir daí a gente usa o tempo, que é conhecido como as 24 horas, para que a gente consiga ter uma perspectiva de duração, né? De quanto nós, seres humanos, vamos durar na Terra, né? E isso a Maria traz para nós dizendo que lá do outro lado, né, numa vez em espírito, esse tempo já não faz mais sentido, né? Porque os espíritos são eternos. A gente sabe que a morte não existe, né? E que a vida é uma junção de encarnações, né? O que é uma coisa bastante interessante de pensar, né? Então, o tempo é uma definição terrena, né? Não necessariamente o tempo é contado da mesma forma no mundo espiritual, a qual a gente utiliza aqui para saber as 24 horas, para definir os dias, para definir os anos, e os meses, as semanas e assim sucessivamente. Legal? E a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto foi justamente a definição de noite deles, né?
ela traz para nós aqui que basicamente não existe noite, e sim uma diminuição na intensidade dos raios solares, né? E que parece com o nosso crepúsculo, né? Ou o nosso pôr do sol aqui, de certa forma. E aí eu imaginei uma foto baseada com essa que parecida com essa que eu coloquei aqui do lado, né? Então, é aquele momento quando a gente está na praia e o sol vai se pondo e a gente vê aí as luzes do sol, eh, refletindo na água, né? Essa coisa maravilhosa aí que a gente consegue ver aqui nessa foto do lado, né? Então, para vocês verem que como funciona a noite dos espíritos, né? Interessante. E outra coisa importante que a noite e o dia, na forma com que nós estamos acostumados, acontece também só na Terra, né? É importante lembrar que a noite está relacionada a um movimento que a Terra faz, né, em torno de si mesma, né? Lembrando que o movimento que a Terra faz em torno de si mesma é o que caracteriza o dia, e o movimento que a Terra faz em torno do Sol é o que caracteriza o ano, né? Então, essa definição, né, da parte do nosso país, por exemplo, o Brasil, aqui que fica no hemisfério sul, é, a noite só acontece porque nós estamos virados para o lado oposto ao Sol, né? Todas as manhãs a gente está terminando uma volta, né? E aí nós estamos entrando virado de frente para o Sol. Lá no mundo espiritual, né? Certamente a gente está falando de um contexto um pouco diferente, né? Por quê? Porque não obedece às mesmas leis físico-químicas do nosso planeta, né? Então isso é uma coisa importante de se refletir, tá? Mas ainda assim tem uma diminuição da exposição daquela região onde a Maria João de Deus está, ela tem uma diminuição da exposição das luzes solares ali, né? Então, que é basicamente um pôr do sol, tá? Não sei precisar exatamente por que tem essa definição, né? Normalmente, o que é importante, o que dá para refletir é que tudo aquilo que está na nossa atmosfera, né? Ou seja, na atmosfera do planeta Terra, acompanha o globo junto com o movimento de rotação da Terra, tá? Então, conforme a Terra está girando, tudo aquilo que está em volta da mesma atmosfera gira junto, né? Por isso que se você estiver em terra caminhando, ou se você estiver no alto voando, por exemplo, dentro de um avião, a noite é noite, o dia é dia, né? A partir do momento que você está fora da atmosfera, você já não acompanha mais o movimento de rotação da Terra, né? Então, essa pode ser uma das explicações pelo fato do lugar onde ela se encontra, né, lá no mundo espiritual, não ter uma exposição tão agressiva ao Sol e também não ser algo também que fique 100% na, na escuridão noturna, né, na ausência total do Sol, tá bom? Dando continuidade, então, que ela nos trouxe, né? Aí ela fala: a vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Imaginai um craveiro florescendo com as suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às do vosso jardim, e a maioria delas vos pareciam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza, né? Então aqui ela traz para nós justamente essa percepção de espanto que ela teve, no meu entendimento, né? A minha interpretação foi muito essa, né? Que ela chega lá e vê flores, existem flores sim, né? Mas flores bem diferentes das flores que a gente está acostumado aqui na Terra. E aí ela trouxe essa imagem do cravo, né? Eu até coloquei umas fotinhos aqui do lado para a gente ter essa percepção visual do que é o cravo, né? Até porque ela fala o seguinte: imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, né? Então eu imaginei o globo, o planeta Terra, com um monte dessas flores saindo para fora do globo, né? Não sei se foi essa mesma visualização que vocês tiveram aí, essa mesma imaginação que vocês estão tendo, assim como eu tive, né? Mas foi o que me veio à cabeça, né? E aí eu procurei algumas imagens de cravos, justamente para conseguir melhorar a visualização de todo mundo, né?
Então, aqui do ladinho tem os cravinhos, né? Esses são os formatos dos cravos e para ela, naquele contexto, essa é talvez a planta que mais se assemelha à configuração das plantas que nós temos aqui nos nossos jardins, aqui no planeta Terra. Mas, assim como tudo no plano espiritual, né, lembrando que lá também existe matéria, mas uma matéria muito mais sutil, muito mais quintessenciada, como a gente encontra até as definições no Livro dos Espíritos, né? Elas são extremamente mais delicadas do que as flores materiais que nós temos aqui no planeta Terra, tá bom? Simplesmente por uma característica, vamos dizer assim, físico-química do lugar onde eles estão. Não sei nem se a palavra físico-química se aplica àquele contexto, né? Ao contexto do plano espiritual, mas para que a gente tenha esse entendimento, eu acho que é esse o contexto, né? Tá bom? E aí, dando continuidade, a gente pula para o capítulo 36. O capítulo 36, extremamente correlacionado com o capítulo 35, né? E ele fala pensamentos que orientam a formação de cristais e flores. E aí a Maria começa falando o seguinte: alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores do dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares no reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização das suas formas, dos seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais, né? Então aqui ela explica bastante, né, talvez uma reflexão bastante importante para nós de como é que se formam as flores e os cristais, né? Ou seja, uma boa parte da natureza, né? Da composição da natureza, né? Que é feita por cristais, rochas, né? E as flores, né? Não só flores, mas entendam flores aqui a natureza, árvores, plantas, né? Vegetais, tudo aquilo que a gente entende dentro do reino natural, tá? E é interessante, né? Desculpa, pessoal, reino natural não, reino vegetal, tá? E é interessante pensar e ter essa explicação um pouco mais clara de que justamente existem espíritos, e aí elas falam que são executores dos decretos do Altíssimo, né? Aqui do lado, ou seja, espíritos que já são mais evoluídos e chegaram ao ponto de conseguir usar o pensamento, né? Imagino eu, um pensamento extremamente benéfico e elevado para realizar e configurar os planos e os projetos de Deus, né? E certamente o nosso planeta, né, a nossa natureza, as nossas flores, as nossas montanhas, as nossas florestas são exatamente isso. E aí eu achei uma imagem muito legal, né, que é esse espírito aqui, né, meio que uma projeção de um espírito e um átomo, né? Que não é a menor parte da molécula, né, da matéria, vamos dizer assim, não é a menor parte da matéria, mas é, vamos dizer assim, as matérias, os prótons e os nêutrons e os elétrons se configuram nessa unidade que se chama átomo, né, e a partir desse átomo, né, um átomo específico de cada substância química, é que tudo o que tem nesse planeta se forma, né? E isso, cientificamente falando, é um ponto que a ciência sempre tenta descobrir, né? A ciência conseguiu chegar, hoje em dia, até a menor partícula da matéria, que é a divisão desse átomo, né? Ou seja, a menor partícula hoje é essa bolinha aqui cinza. Vocês podem ver em torno dos arcos que estão em volta desse núcleo colorido, que são os elétrons, né? É, mas a ciência conseguiu chegar até essa matéria, mas não consegue compreender e não conseguiu entender ainda, né, de uma forma mais ampla, o que faz com que esses átomos se juntem, eh, eh, seguindo uma característica em uma direção específica para que as coisas que a gente conhece nesse mundo se formem do ponto de vista natural, obviamente, né? E aqui ela traz uma revelação bastante interessante, né? Obviamente, pessoal, é muito resumido, né? Para que a gente tenha um entendimento muito mais amplo, a gente precisa estudar muito mais, mas é uma coisa que vale muito a pena a gente ir atrás, tá? Então, muito interessante esse contexto, né?
que só espíritos elevados, espíritos superiores é que tem essa função de materializar, olha que coisa linda, né? Isso me marcou demais, né? Materializar o planejamento de Deus, né? Materializar os projetos de Deus, construir os planetas, né? Imagina que responsabilidade, né? E aí, para fechar, né? Eu trouxe aqui um textinho, na verdade, a menção de um capítulo, é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, né? Esse livro, esse capítulo, ele fala de três tópicos bem relevantes para essa discussão, né? Os minerais e as plantas, os animais e o homem e a metempsicose, né? E aí, pessoal, esse capítulo especificamente do Livro dos Espíritos nos traz muita reflexão a respeito disso que a Maria falou para nós, né? São algumas explicações e algumas informações a respeito de como se formam os minerais, como se formam as plantas e qual é a relação da natureza, né, de certa forma, com o homem, né, e como eles se formam. E aí, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Como é muita informação, é muita coisa, eu vou especificamente deixar isso aí para que vocês tenham curiosidade, entrem lá, são 4 ou 5 páginas de leitura, mas valem muito a pena. Tá bom? Então, isso vai ajudar com que vocês tenham um melhor esclarecimento desses tópicos que a Maria tentou trazer para nós, tá? Então, peço a ajuda de vocês para que entrem lá, Livro dos Espíritos, capítulo 11, e leiam esses 3 tópicos específicos que vai ajudar a ter um entendimento a respeito do que a Maria tentou nos falar, a respeito das formações dos minerais e das plantas, dos espíritos dos animais e o espírito do homem, e como que esse processo de reencarnação e de evolução espiritual entre os seres vivos desse planeta acontece, que de certa forma é uma explicação da metempsicose, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Fiquem com Deus, né? Que a luz do Mestre Jesus possa nos amparar, nos envolver e que cada vez possamos subir mais nos degraus da evolução moral e espiritual. Graças a Deus, fiquem com Deus. Um grande beijo.